meu alimento então. É fé e a oração. A cada dia fala em mim. Tu és meu Deus e meu amigo. E eu quero, Pai, falar contigo. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim. Meu alimento então é fé e a oração. A cada dia fala em mim. E meu amigo, eu quero, Pai, falar contigo. Tu e meu amigo, eu quero, Pai, falar contigo. Tu és meu Deus e meu amigo. Eu quero, Pai, falar contigo. Falar contigo, a sós contigo, a sós. Tu és meu Deus.
Obrigado, Bia, pelo hino. Boa noite aos irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu venho sempre aqui, mas sempre quando eu venho eu fico um pouco nervoso ainda. Eu sou ser humano, normal. O hino que foi cantado aqui no primeiro hino, Na cruz morri por ti. E você, o que tem feito por mim? Isso foi Jesus que disse. O que você tem feito no seu dia a dia? Graças a Deus, esse bondoso Deus que nós temos, Ele nos dá o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer, né? Livre-arbítrio. Alguém sabe o que é arbítrio? Você pode fazer a sua própria vontade. É isso que diz o dicionário. Depende só da vontade. Então você faz o que você quiser. Mas nós, como os cristãos, o que nós devemos fazer? O que realmente Deus prepara no nosso dia a dia? Com que forças nós vamos lidar com o nosso dia a dia? Eu vou falar aqui, irmão, do Espírito Santo. Essa semana os irmãos podem ver que a lição fala um tema sobre isso, As bênçãos do Espírito Santo. As últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus constituíram-se de promessas. As últimas palavras de alguém sempre são sentimentais. As últimas palavras de Cristo foram de conforto e instruções aos discípulos e à sua igreja. O maior dom, depois do dom supremo, que é Cristo, é o dom do Espírito Santo. Que com ele nós podemos assim ser dirigido pelo caminho correto. Sempre quando o Cláudio fala que sempre tem um anjinho aqui e um anjinho aqui no outro. Um que fala a coisa boa e o outro que fala a coisa para você fazer a coisa errada. Se presentearmos alguém que não sabe valorizar a dádiva, ficamos sentidos. O dom do Espírito Santo nos é dado por Cristo. Não devemos desprezá-lo. O dom do Espírito Santo nos é dado por Cristo. Desculpa, eu li de novo. Em nossa mente finita não podemos compreender o que é Espírito Santo. O que sabemos sobre a sua natureza? A natureza do Espírito Santo. Em Atos 2, vemos a sua manifestação em uma forma visível. Em São João 3, 8, Jesus comparou a obra do Espírito Santo com o vento. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos fazer uma pequena oração. Nós curvamos as nossas frontes. Obrigado, Senhor, por nos conceder esse momento. Momento que vamos abrir a sua santa palavra. Que seu Santo Espírito possa estar junto conosco e nos guiar, Senhor. Que possamos entender e saímos aqui mais fortalecidos do que entramos. É esse meu pedido, meu agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá em Atos 2, 3. Alguém pode ler para mim? Bem que a minha mulher falou que eu ia ficar perdido se eu não marcasse. Faz favor, leia para mim que eu não achei. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Obrigado, Fernando. Em Atos 2, 3, ele simboliza pelo fogo. É simbolizado pelo fogo. O que faz o fogo? Queima, consome. Assim é o Espírito Santo. Consome e elimina nossos pecados. O fogo também aquece. O Espírito Santo aquece nosso coração e precisamos do calor do Espírito Santo, porque ele ilumina. O Espírito Santo é luz. Ele nos dá a razão e o entendimento. Sem ele, seríamos nércio. Alguém sabe o que é
nércios, pessoas que não sabem, ignorante ou estúpida, o que diz no dicionário, tá? Foi o que eu li. Pessoas que não sabem. Mas como nós somos adventistas do sétimo dia, nós sabemos que a palavra realmente é a nossa salvação. No batismo de Jesus, ele se manifestou em forma de pomba. Isso está em Mateus 3,16. Que simboliza, o que simboliza a pomba? A pureza, a orientação também. A pomba, ela volta sempre para o lugar de partida. Que esse que você solta um pombo, ele sempre vai voltar para o mesmo lugar onde ele veio. O Espírito Santo também é assim, é um guia. Ensina-nos no caminho de retorno à nossa casa do nosso Pai. Um beduíno no deserto, ele ilude-se com miragens e por isso leva um pombo. Você sabia que os beduínos, quando saem no deserto, ele leva um pombinho? Só que ele amarra num barbante no pé. E sempre ele solta quando ele se sente perdido, porque o pombo indica o lugar para onde ele veio. Então ele não fica perdido. O cristão também tem orientação. Vamos ver lá em Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Alguém pode ler para mim? Pode ir, faz favor. O Espírito Santo nos ilumina e guia e salva. A personalidade do Espírito Santo diz assim: o que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. O que é uma personalidade? Personalidade é uma individualidade consciente. É o caráter de um ser. Um animal é um ser, né? Mas não é uma personalidade. Mas personalidade possui características distintas: vontade, inteligência, poder e amor. O Espírito Santo distribui os dons a cada um, conforme quer, segundo a sua vontade. Vamos ver lá em 1 Coríntios 12, 11. 12, 11. O que nos diz? Deixa que eu mesmo leio. Eu já tinha achado aqui. Não. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as com lhe apraz a cada um individualmente, né? Possui inteligência profunda e discernimento. Ele intercede e ele examina. Agora vamos ver lá em Romanos 8. (26 e 27). A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexpressíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele tem poder, então ele intercede por nós. Ele tem o poder sem usar a força. Quem movia as águas antes do mundo ser criado? Você pode ver lá em Gênesis 1, 2, que diz que o Espírito pairava sobre as águas, né? Então, o Espírito já existia antes da iniciação do ser humano já estar aqui. Ele é poder. Isso está lá em Lucas 24, 49. Pedro, revestido pelo poder do Espírito Santo, converteu 3.000 almas num só sermão.
Você já pensou, irmão, você fazer um sermão e você conseguir converter 3.000 pessoas? Que coisa maravilhosa, né? Isso é o poder do Espírito Santo, pois ele proporciona amor. Em Romanos 15:30 diz: o amor do Espírito, ele nos ama, ele comunga conosco. Isso também está em 2 Coríntios 13:13. Agora nós vamos ver a obra do Espírito Santo. O que é? Vamos lá ver em João 16:8. João 16:8. Alguém pode ler para mim? 16:8. Quando ele vier, conhecerá o mundo ao pecado. Isso mesmo. Convencer o homem quando a existência do pecado. Faz-nos ver e sentir o pecado, as transgressões da lei. Adão sentiu o seu pecado, fugiu, escondeu-se de Deus. O Espírito Santo fala à nossa consciência, e ele nos acusa dos nossos erros. Convencer o homem quando a justiça. Justiça é perfeita conformidade para com a lei de Deus. Convencer do juízo. O Espírito nos prepara para o juízo, interceder por nós, aperfeiçoando nossas orações. Muitas vezes não somos ouvidos, porque desprezamos a operação do Espírito Santo. Às vezes nós fazemos assim mesmo, né? O Espírito Santo quer agir em nós e nós não permitimos. O irmão Bertinho Zaniboni, ele pregou aqui no domingo, né? Ele disse isso, que quando nós... ele disse uma passagem, eu não lembro, mas ele falou que quando nós assim, não queremos que o Espírito, ou fazemos alguma coisa ruim, o Espírito Santo ele se afasta. Realmente, ele tinha dito que ele não se afastava, mas diz sim na Santa Palavra que ele se afasta da gente. Não que ele não volte mais, mas ele se afasta porque nós estamos em pecado, né? Isso é uma coisa assim que acontece, que se você não estiver bem nas leis de Deus, fazendo as coisas certas, o Espírito Santo pode se afastar da gente, sim. Espiritualizar e alegrar a nossa vida. Às vezes cantamos, sentimos alegria em servir ao Senhor. As músicas profanas não mais nos atraem. Isso quando nós estamos com o Espírito Santo, né? Você vê que as coisas do mundo, quando você está em graça com o Espírito Santo, elas vão se afastando devagar, né? Essa é a maneira do Espírito Santo agir. Às vezes age rapidamente, mas às vezes devagar ele vai conduzindo nós no nosso caminho correto. Handel é um músico, fez uma viagem pela Europa. Antes de um concerto do hotel, eu ouvi uma menina tocando um velho órgão desafinado. Handel sentou-se então e afinou o órgão e começou a tocar. Tocou Aleluia. A dona do hotel parou e o povo na rua começou a parar. Todos queriam ouvir. O velho órgão vibrou sobre as mãos do grande músico. O Espírito Santo quer afirmar-nos que quer tocar em nós a música do céu. Só que maravilha, irmãos, o Espírito Santo, quando ele age em nós somos como música no céu. Em Londres, um mendigo pedia esmolas ao som do seu velho violino. Ninguém dava atenção, né? O nome dele era Paganini. Esse é um bom violinista, né? Paganini pega o violão e afina, e executa uma bela melodia. O chapéu do velhinho encheu-se, a música tocou os corações. O Espírito Santo quer usar-te, entrega-te, somos o velho violino, desprezado e desafinado.
O Espírito Santo pode produzir acordes divinais em nossa vida. Isso se nós permitirmos, né, irmão? Hoje e sempre, nós temos ainda o velho, o livre-arbítrio. Se nós querermos que isso aconteça na nossa vida, nós temos que deixar o Espírito Santo agir. Queridos irmãos, o Espírito Santo tem falado com voz mansa e suave ao nosso coração. Porém, há um perigo. Podemos entristecê-lo. Isso está em Efésios 4:30. Nós o entristecemos quando rejeitamos sua voz, quando continuamos no pecado. Então ele se afasta. É o pecado contra o Espírito. Façamos nossa oração do salmista. Vamos ver lá em Salmos 51, 10, 13. Todos acharam? Salmos 51, 10 a 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. É isso o meu desejo e a minha oração. Não retires de mim o teu Santo Espírito. É isso que nós devemos pedir a Deus no nosso dia a dia. É esse o meu desejo e a minha oração da noite. Amém. Então vamos ficar em pé, irmão, para fazer uma oração final. Eu fiz